Olá, querido amigo, querido professor, querida professora da Escola Sabatina, sejam todos muito bem-vindos, os alunos aí que diariamente, semanalmente estão acompanhando esse estudo da lição. Chegamos à lição 11, Vivendo a Esperança do Advento. Vamos para o nosso estudo? Aqui na parte de sábado, a lição traz o seguinte problema. Jesus anunciou o reino de Deus como uma realidade presente, da qual podemos fazer parte hoje. Poxa, mas cadê o tal reino que Jesus inaugurou? O reino de Deus está dentro de você. E muitas pessoas não compreendem essa problemática. Ora, se Jesus já venceu o diabo, por que ele ainda não voltou? Se Jesus já venceu na cruz, por que existe o sofrimento? Se Jesus já nos resgatou, já nos salvou, porque nós ainda estamos aqui. É que precisamos compreender as diferenças entre os dois reinos de Deus. Dois reinos de Deus, Tiago? Sim, os dois reinos de Deus. Esse assunto é bíblico. O primeiro reino é o reino da graça. O segundo reino é o reino da glória. Então nós temos o reino da graça e o reino da glória. Tiago, como é que a gente sabe isso na Bíblia? Olha, ali em Hebreus 4,16, nós temos o apóstolo falando que nós devemos nos achegar junto ao trono de graça, o trono da graça. Ora, se existe um trono da graça, existe um rei da graça. Se existe um rei da graça, existe um reino da graça. Então, Jesus, quando ele vem, a sua primeira vinda aqui há 2000 anos atrás, ele inaugura o reino da graça. Só que esse reino da graça é um reino invisível. Ele começa dentro de você, ele opera a transformação interior do homem, ok? É o reino da graça. Agora, haverá também o reino da glória, que possui o trono da glória. Está lá em Mateus capítulo 25, verso 31 e 32. Quando, pois, vier o Filho do Homem e se assentar no trono da glória, ok? Trono da glória, um rei da glória e um reino da glória. Aí sim todos os impérios terrestres serão destruídos e Jesus ele reinará de maneira visível. O reino da glória é um reino visível, ele se fará presente de maneira concreta aqui nesse planeta por ocasião da volta de Jesus. Então, é para esse reino da glória que a lição está chamando a atenção. Vivendo a esperança do advento. E agora nós vamos fazer aqui um esboço dos dias da lição. O que é a parte de domingo? A parte de domingo, ela vem falar até quando? Quando que vai terminar o sofrimento? O sofrimento termina com a inauguração do reino da glória, com a volta de Jesus. Tá, e como eu devo viver até lá? Bem, até lá eu vou viver de uma maneira que está explicada aqui na parte de segunda-feira. Como devo me comportar enquanto Jesus não vem? Agora, o que acontecerá quando ele vier? Que é a parte de terça, quarta e quinta. Haverá a ressurreição, haverá o juízo e haverá a eliminação das lágrimas e da dor. Por isso eu devo ter a esperança da ressurreição, a esperança do juízo e a esperança de que a dor e o pecado e as lágrimas terminarão. O sofrimento há de acabar para sempre. Entendemos então a lição? Ela fala da volta de Jesus, como me comporto até lá, e as três coisas que vão acontecer. Professor e professora, esse é o seu esboço. Tendo isso aqui na mente, você vai navegar tranquilamente por todos os dias da lição. Essa lição é muito rica, ela tem bastante elementos. Vamos aqui para a parte de domingo. Até quando, Senhor? Aqui o autor da lição trabalha com a ideia de que em vários momentos o povo de Deus passava por uma aflição, um momento de dificuldade. Eles então oravam a Deus, eles clamavam e Deus intervia. E o mal era vencido. Só que era um livramento efêmero, momentâneo, porque passava um tempo e o mal se alastrava, a perseguição aparecia novamente. E temos até um exemplo aqui de Abacuque, quando ele clama: até quando, Senhor? Clamarei por socorro e tu não me ouvirás, gritarei violência sem que haja um livramento. E ele fala: olha, eu vou colocar aqui na minha torre e vou vigiar. É interessante você até ler aqui
para um estudo mais aprofundado do capítulo 1 de Abacuque. Professores, dá uma excelente ilustração você trabalhar com os 5 primeiros versos do capítulo e a parte final do capítulo, quando ele diz assim: vou me colocar na minha torre e eu vou ver o que o Senhor vai fazer, porque não pode. Se Deus existe, por que existe o sofrimento? Se Deus existe, por que essa maldade aqui em Israel? Por que está tudo virado, os valores invertidos? Então, um clamor semelhante é erguido no Novo Testamento, a semelhança de Abacuque. E aqui o autor trabalha que até a criação geme. Até quando, Senhor? Até quando não vai julgar as pessoas que estão trazendo o mal sobre a terra? Então, leia Lucas 1 a 18. O que Jesus disse sobre a resposta de Deus a esses clamores, ao clamor de Abacuque, ao clamor dos cristãos que eram perseguidos, ao clamor de todas as pessoas ao longo da história. O que foi que Deus disse? E aqui em Lucas capítulo 18, nós temos uma parábola, que é a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então veja aqui que o propósito da parábola é clamar sempre, nunca desistir. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Por que ele não a quis atender? Porque ele era um juiz mau, corrupto, iníquo, não ligava para os pobres, só pensava nas suas viagens para o exterior, só pensava na sua folga, nos assessores, na sua casa, na sua mansão, ok? Ele não estava preocupado ali em fazer a justiça, em fazer o papel de juiz. Verso 4, olha, ele, porém, por algum tempo não a quis atender. Ele nem sequer recebia pessoas que não eram importantes. Era um juiz mau, iníquo. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgaria a sua causa. Essa viúva não me dá descanso, rapaz. Essa mulher está me enchendo paciência. Essa mulher me importuna de manhã, de dia, liga para minha casa, manda e-mail, manda WhatsApp, deixa recado com a minha secretária. Essa mulher não desiste, ela é insistente. Eu não atendo pobres, eu não atendo esse tipo de pessoa, nem gosto. Mas para me ver livre dessa mulher, eu vou atender a sua causa, para que ela venha a parar de molestar-me. Aqui, o final do verso 5. Conclusão da parábola. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Ora, se até um juiz mau, corrupto, iníquo, ele é capaz de atender uma viúva sofredora, quanto mais Deus, nosso Pai que estás nos céus, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorados defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, se até os homens maus são capazes de praticar boas ações diante de um clamor humano, diante de serem importunados, mesmo assim eles fazem coisas boas, quanto mais Deus não vai satisfazer o clamor do seu povo? Querido professor, você tem que deixar claro aqui que Deus ouve os pedidos de oração da sua classe. Deus não está surdo, mas Ele ouve. Deus ouviu o clamor dos escravos no Egito de Israel e Ele ouviu e livrou o seu povo. Deus ouviu o pedido de Ana por um filho. Deus ouviu a oração de Jonas na barriga daquele peixe. Deus ouviu a oração de Agar, aquela mulher que estava com o filho para morrer de sede no deserto, e ela clama a Deus, e Deus ouviu o clamor dela, e Deus providenciou um livramento. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Querido aluno, você precisa compreender isso. Querido professor, na parte de domingo o propósito é dar essa certeza. Você vai dar esses pequenos... Você trabalha aqui com Abacuque, você trabalha com essa parábola, desses pequenos exemplos e afirme para os seus alunos: Deus está ouvindo as suas maiores aflições, aqueles pedidos de oração. Uma mãe que ora aí há 20 anos pela conversão de seu filho, Deus ouve. Não deixe de orar, porque aqui a parábola da viúva é uma ilustração sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vamos então para a segunda-feira. Certos então que Deus há de ouvir o clamor do seu povo, pode parecer
demorada a sua vinda, mas ele ouvirá, ele voltará para livrar o seu povo. Como então seu povo deve se comportar até lá? Como nós devemos nos portar até que ele volte? E a lição trabalha com Mateus 24 e 25. Quais são os pontos mais importantes da sua leitura desse sermão de Jesus? Então vamos trabalhar aqui com esses pontos importantes. Estou aqui em Mateus 24. Tudo começa quando Jesus olha para o templo, os discípulos admirados daquelas construções. O templo estava na fase final de reforma, a reforma conduzida aí por Herodes, financiada pelo Império Romano, e Jesus fala: não ficará pedra sobre pedra, será tudo destruído. Aí os discípulos, em particular no verso 3, perguntam: Mestre, quando sucederão estas coisas? Pergunta 1. E que sinal haverá da tua vinda? Pergunta 2. Jesus então passa a responder a pergunta 1. Olha, vede que ninguém vos engane. Haverá muitos dizendo eu sou o Messias. Haverá guerras, rumores de guerras. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio da dores. Isso aqui não é o sinal da minha vida. Isso aqui é o prenúncio da destruição de Jerusalém. Quando acontecerão estas coisas? Eu estou explicando quando Jerusalém será destruída. Depois, então, ele passa a falar depois que ele fala de Jerusalém, ele passa a falar de eventos bem próximos do final do mundo. Aqui no verso 29, ele fala que o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então ele fala: agora haverá o sinal. E os discípulos: mestre, qual então é o sinal da sua vinda? Olha, o sinal da minha vinda é eu voltando em cima da nuvem. Os discípulos falam: mestre, mas esse não é o sinal, essa já é a vinda. Jesus fala: olha, esse é o sinal. Não existe um sinal aqui, agora tem um sinal, eu vou me preparar, esse terremoto, olha, teve o tsunami da Indonésia, agora. As torres gêmeas lá nos Estados Unidos caíram em 2001, quase, agora é o sinal. Não, são prenúncios do fim, é o mundo gemendo, mas o sinal da volta de Jesus é ele voltando. Então é o seguinte, não dá para você esperar o sinal para você se preparar. Você tem que se preparar antes, porque você vê o sinal, Jesus já voltou, já voltou. Entenderam? A palavra sinal aparece lá no verso 3 e vai aparecer só aqui no verso 30. Então, os discípulos, tendo em vista que o sinal já é a tua vinda, que tipo de pessoa nós devemos ser? Essa é a pergunta. Como devemos nos comportar? Pedro, lá na sua epístola, fala: olha, visto que todas as coisas serão assim consumidas, que tipo de pessoas havemos ser? E aí Jesus ele conta 3 parábolas, ok? Você está entendendo aqui o capítulo 24 e 25? A problemática. E agora vão entrar as 3 parábolas. Primeira parábola é a parábola do servo mau. Parábola do servo mau. Segunda parábola, parábola das 10 virgens, muito conhecida. Terceira parábola, também conhecida, a parábola dos talentos. Você lembra da parábola do servo mau? Vamos fazer uma recapitulação? É aquele servo que recebe a ordem de cuidar de toda a fazenda ali do patrão, o seu servo viaja, só que ele se aproveita de que o servo está longe, ele vive da maneira como ele quer. Ele espanca os empregados, ele não os alimenta, ele vive como um opressor, como um tirano. Então o servo dele vem num dia que ele não sabe, em hora que ele não espera, e lhe dá a paga. Primeira parábola. Segunda parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 virgens preparadas, sábias. As sábias, elas levaram um azeite reserva e as virgens loucas não levaram azeite, mas todas tinham uma lâmpada. Todas também dormiram. Só que à meia-noite o Senhor aparece, o Senhor vem, o noivo, eis aí o noivo, saiu ao seu encontro. E aquelas que estavam preparadas saíram ao encontro do noivo, porque elas tinham azeite de sobra. As outras virgens não tinham azeite. E o noivo entrou, fechou a porta, e como elas não conseguiram chegar logo até o noivo, foram comprar azeite, O noivo falou: olha, vocês vão ficar aí do lado de fora, não tem lugar para vocês nas bodas do casamento. Terceira parábola é de um homem que confiou seus tesouros a 3 gerentes, e ele viajou. Muito tempo depois ele volta para acertar as contas, e ele agora retribui cada gerente de acordo com o emprego que eles fizeram dos talentos. Tiago, o que essas 3 parábolas têm em comum? Isso aqui não está solto na Bíblia. A gente lê a Bíblia, às vezes, acha que está tudo assim. Jesus foi contando. Não, isso aqui não está solto, isso aqui tem um sentido. As 3 parábolas, as 3 formam um conjunto. Qual o conjunto? Todas as 3 têm um Senhor que vai e vem.
Todas três tem alguém que vem em hora que o servo não sabe. E ele vem para um encontro, para acertar contas. Na primeira parábola, ele vem em hora que o servo mal não sabe, ele fala, é assim que você estava fazendo, servo. Eu não combinei isso com você, agora você vai receber o castigo. Na parábola das 10 virgens, é o noivo que vem à meia-noite, o noivo demora, há um período de tardança, mas ele vem. E na parábola dos talentos nós temos outra faceta, que ele demora, depois de longos dias, ele vem, mas ele vai recompensar cada um com aquilo que eles fizeram com os seus talentos que receberam do mestre. Todas as três parábolas estão se referindo, de algum modo, à volta de Jesus. Nós temos que ter atenção a esses 3 pontos. Agora, no final do capítulo 25, temos um texto já trabalhado aqui na lição, de que quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E ele passará a julgar as nações, né? Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então, quando ele vier, ele já tem determinado a sentença, a recompensa das pessoas. Ele somente vai separar e falar, olha, você para esse lado, você para esse lado. E as pessoas vão perguntar assim, mestre, né, por que eu estou desse lado? Olha, quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava com sede, me deram de beber. Quando eu estava preso, né, foram lá me visitar. Quando que nós fizemos isso? Quando nós fizemos, quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos. Quando não fizemos isso? Quando vocês não fizeram a essas pessoas sofredoras, ao porteiro do seu prédio, ao mendigo na frente do restaurante, aquela pessoa que estava ali no ônibus pedindo um recurso, vendendo bala, né? E você não foi misericordioso com ela. Então, Deus vai dar a recompensa e um grande fator para determinar aqui quem é quem será como você viveu na aplicação da misericórdia. Claro que as outras coisas vão importar, as outras coisas que você teve luz, mas imagina o indiano, o chinês, o japonês que nunca ouviu falar de Jesus. Então, isso aqui será um grande critério. Como que ele tratou o seu próximo, como que ele tratou o seu semelhante. Então, o Senhor voltará em algum dia e retribuirá os seus servos. Agora, qual que é a ideia aqui? É que quando Jesus voltar, nós precisamos ser um servo bom. Nós precisamos ser como as virgens que têm não só o azeite, que é o Espírito Santo, mas que a sua lâmpada produz luz. A luz é o bom testemunho, são as boas obras. Nós precisamos estar alimentando os nossos conservos, cuidando da igreja, cuidando dos desafortunados na rua. Então temos aqui tanto uma parte espiritual dentro da igreja, mas temos uma parte psicológica, o serviço lar e família, como temos a parte da ação social da igreja na comunidade. Não podemos ser o servo mau. Fica aqui um aviso, viu? Para você, pai de família, pastor de igreja, ancião, como temos tratado o rebanho? Estamos vestindo o rebanho ou estamos comendo a gordura das ovelhas? Parábola dos talentos, como você está aplicando os seus talentos? Querido amigo, quando Jesus voltar, os seus servos fiéis, o professor estará se aplicando em dar aulas. Claro que haverá um período de perseguição e tudo mais, mas eu quero dizer que o servo fiel, ele estará até o último momento vivendo em meio a um mundo, uma geração pervertida, mas ele estará reluzindo de uma maneira incorruptível, como astros no mundo, como luzeiros no firmamento. O professor vai estar dando aula, o taxista vai estar dirigindo, conversando, dando seu livrinho missionário no táxi, o pedreiro vai estar construindo casas. Os servos de Deus, eles serão servos bons e fiéis que alimentam o rebanho. Essa é a ideia aqui de todo esse pacote, capítulo 24 e 25. Então, como devemos viver? Alimentando e tratando bem os conservos. Terça-feira. Agora entramos nas 3 coisas que vão acontecer e que nós devemos ter esperança. A primeira delas é a ressurreição. Para nós sabermos como vamos chegar ao final, temos de saber como é esse final. Você tem que se preparar. É como uma corrida. Se a corrida é de 10 km, você vai se preparar para aqueles 10 km. Você vai em um ritmo de 10 km. Dependendo aí da sua condição física. Se a corrida é de 21 km, muda. Se ela é uma maratona de 42 km, então o seu preparo é diferente, até o seu treinamento para essa corrida é diferente. Então, nós precisamos entender que haverá uma ressurreição. E
quando nós não entendemos como será o final, ou quando perdemos a esperança da ressurreição, muita coisa hoje pode ser diferente. Vejamos isso aqui. Os discípulos tinham uma má ideia sobre quem seria o Messias. Achavam que o Messias seria um líder revolucionário, um líder militar. Qual foi a consequência da sua esperança incorreta? Eles ficaram desapontados quando Jesus morreu. Okay? Depois, os cristãos ali de Corinto, eles não estavam acreditando na ressurreição. Vamos então ler aqui o capítulo 15 de Coríntios, verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e nossa fé. Por que é vã nossa pregação e nossa fé? Vai que a gente morre. Aí não aproveitamos nesse mundo, porque ficamos aqui em abstinência das obras da carne, né? Não satisfizemos as nossas paixões egoístas, e também não vai ter nada no porvir, na vida de além. Verso 19. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que somos os mais infelizes de todos os homens? Porque há uma abstenção dos prazeres, há uma dedicação exclusiva aqui à vida do futuro. O cristão, ele não está vivendo essa vida, ele está pensando lá nos tesouros das mansões celestiais. Então, se não tem tesouros das mansões celestiais, se não tem ressurreição dos mortos, ou só vai sobrar para quem estiver vivo, né, quando Jesus voltar, e vai ser uma tremenda injustiça para quem foi fiel e morreu por culpa dos outros que atrasaram aí a volta de Jesus, ou a coisa vai ficar sem sentido. Então vamos aproveitar o mundão agora, que é tudo isso que nós temos, ok? Não faz sentido a vida do cristão. Então os primeiros cristãos ali estavam com essa ideia da ressurreição eclipsada, estavam vivendo de uma maneira errada. Agora, você sabia que há cristãos hoje que também não compreendem a ressurreição? Existe algo chamado ressurreição especial, a qual grande parcela dos adventistas não conhecem, e por não conhecerem podem padecer do mesmo desânimo ou falta de esperança que os cristãos daquela época. Preparei aqui uns slides para exemplificar os eventos finais, para te mostrar, para falar um pouco sobre a ressurreição especial, para que você tenha uma esperança. Se você não entender da ressurreição, sua esperança vai ser muito pequena. Vamos olhar algo aqui. Nós temos o fim da graça. Porta da graça vai se fechar. Logo então temos as pragas, ali do capítulo 16 de Apocalipse. Então, as pragas. E agora o que acontece ali? Ressurreição especial próximo ao fim das pragas. Tiago, mas eu nunca ouvi falar desse negócio de ressurreição especial. Está lá em Daniel, capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Veja aqui, muitos, não dizem que são todos, dizem que são muitos. E muitos são alguns, não são todos. Isso aqui é diferente daquele texto lá de João, capítulo 5. Acompanhe comigo. João, capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui em João, capítulo 5, verso 28 e 29, nós temos duas ressurreições diferentes. A ressurreição da vida e a ressurreição do juízo, da condenação. Então são duas ressurreições diferentes e todos vão ressuscitar. Agora, em Daniel, capítulo 12, verso 2, nós temos uma só ressurreição, olha. Uma ressurreição onde alguns ressuscitam para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, como entender isso, Tiago? A ressurreição de Daniel 12, 2 é a ressurreição especial e ela acontece antes da volta de Jesus. Agora, nós temos a volta de Jesus e a ressurreição, primeira ressurreição. Quem ressuscita aqui? Os justos mortos de todas as épocas. Quem ressuscita na ressurreição especial? Calma lá. Depois então da primeira ressurreição, nós temos o milênio, 1000 anos no céu, averiguando aí as sentenças, os casos. E agora,
após o milênio, a segunda ressurreição, quando a cidade santa vai retornar para a terra e a sentença será aplicada aos ímpios. Tiago, eu entendi que os ímpios ressuscitam na segunda ressurreição, os justos na primeira. Agora, quem ressuscita na primeira ressurreição? Tá vendo? Por isso que precisamos de entender, para que a sua esperança de adventista do sétimo dia seja revigorada. A primeira ressurreição é para aqueles que estão proclamando a volta de Jesus. A partir de 1844, Deus levantou um povo com a mensagem especial, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. O juízo chegou, prepare-se, Jesus está voltando. E quantas pessoas que pregaram a volta de Jesus, adventistas do sétimo dia, que repousaram, dormiram no Senhor e não viram a concretização de suas esperanças. Nós temos Tiago White, José Bates, Ellen White, quantos outros pioneiros, grandes pregadores que morreram pregando a volta de Jesus, e a volta de Jesus foi atrasada, foi empurrada para frente por causa de uma infidelidade do povo. Está lá, está escrito no livro Evangelismo, você procura lá. Assim como Israel não deveria ficar 40 anos no deserto, os adventistas não deveriam ficar agora 170 e tantos anos neste mundo. Não deveria não. Houve um período aí de fermentação, de desvio da palavra de Deus, e Deus fez nós peregrinarmos todos esses anos aqui no mundo. Então, muitas pessoas ficam com medo. Eu gostaria de ver Jesus voltando, né? Então, eu não queria morrer, eu queria ver a volta de Jesus sem passar pela morte. Porque as pessoas sabem que se você morrer, você vem aqui na primeira ressurreição. A primeira ressurreição, Jesus já voltou, a nuvem já veio, já aconteceu o terremoto, já aconteceu tudo. Jesus fala, vós que estáis no pó da terra, levantai. Você levanta, já está tudo aqui, você não viu nada. Mas não é assim, querido amigo adventista, você que está aí se empenhando na volta de Jesus. Há uma promessa para todos que estão envolvidos na pregação das 3 mensagens angélicas. Qual é essa promessa? Antes de Jesus voltar, ainda que você morra, você será ressuscitado na ressurreição especial. Por quê? Para Deus honrar a vida fiel que você teve. Você foi fiel, você queria ter visto Jesus voltar, você se esforçou, você deu folheto, você deu estudos bíblicos, você ajudou os pobres, você distribuiu sopão embaixo do viaduto, mas você morreu porque outros atrasaram a volta de Jesus e não deram a mensagem a todo mundo. Mas você foi fiel e Jesus vai te ressuscitar antes da volta de Jesus, porque é uma maneira de honrar esses servos. Eles vão ressuscitar de uma maneira diferente. Todos os santos fiéis que morreram na mensagem dos 3 anjos vão ressuscitar antes de Jesus voltar, na ressurreição especial. Que isso então possa te animar a ter uma esperança, a esperança da ressurreição. Aqui a pergunta do rodapé de terça. No fim, não importa a quem ajudamos hoje, todos acabarão morrendo, porque é importante anunciar aos outros a esperança que eles podem encontrar na morte e ressurreição de Jesus? Para estarem cientes de que a morte não é o fim. Para estarem cientes de que, apesar de estarem sofrendo neste mundo, é só por alguns anos, eles terão uma eternidade para uma vida digna, uma vida que vale a pena ser vivida. Existe vida após a morte. Você fala assim, meu amigo, eu creio na vida após a morte. Não é logo após a morte, mas é após a morte. Você pode aí ficar uns 10, 50, 100 anos na sepultura, 200 anos na sepultura, mas haverá uma ressurreição, haverá também um acerto de contas. E olha, falando em acerto de contas, eu já passo para a lição de quarta. A esperança do juízo. Haverá uma responsabilização. O que você faz aqui nessa vida não fica sem pagar, não. Às vezes paga nessa vida e certamente pagará na próxima. Se não tem isso, não tem sentido. Se não tem isso, para que a gente vive? Vamos colocar a cabeça numa corda e vamos nos suicidar, porque não faz sentido algum. Não tem propósito essa vida. Uma vida que só vale o que aconteceu aqui e depois não tem ressurreição, não tem juízo. E o rico que explorou Lázaro a vida inteira? Aí, no final, fica igual para todos os dois. O Lázaro levou a pior, foi um mendigo cheio de feridas ali na porta do rico? Não, de maneira alguma. As nossas obras serão postas diante de nós. Nós teremos de encarar a obra das nossas mãos.
Muitas vezes nós sentimos uma falta de significado na vida. Puxa, será que vale a pena esse mal, essa perseguição? Eu estou me abstendo aqui de tantas coisas, eu estou me sacrificando por Cristo, e aí pronto. E aí não tem juízo. Aí todo mundo vai para o céu. Aí você pensa, se todo mundo vai para o céu dessa maneira, as coisas ficam sem sentido aqui na terra, porque uns sofrem e outros praticam mal e vai todo mundo para o céu. É o caso do Salmo 73, o problema da prosperidade dos maus. Leia lá Salmo 73, ele fala, olha, quando eu vi a prosperidade dos maus, eu quase desisti de tudo. Os meus pés quase se resvalaram, porque eles praticam mal e são mais gordinhos, são mais bonitos. Os filhos deles vão melhor no trabalho, os filhos deles vão melhor na escola, eles têm mais casas, a empresa dele dá certo e a empresa do justo quebra. A lição coloca aqui em Eclesiastes 8,14. Qual é a dura e poderosa realidade descrita neste verso? Que os ímpios morrem velhos e fartos de dias, enquanto muitos justos morrem novos. Morrem aí na flor da idade. Qual que é o sentido? Como explicar esse paradoxo? Meu amigo, haverá um ajuste de contas. Você será responsabilizado. Para aqueles que fizeram bem, glória, honra e incorruptibilidade. Mas aqueles que fizeram mal receberão o castigo eterno. Lembre-se daquele rapaz que pegou um avião e porque ele estava mal com a vida, ele jogou aquele avião com toda a força contra uma montanha e matou aí 100, 200 pessoas. Esse sujeito achou que terminou aí, mas não. Ele vai ressuscitar. Ele vai se levantar na manhã do juízo para receber a sua sentença. Deus tem que equilibrar a equação. Aqueles que aqui receberam só opressão por amor a Cristo e eles acumularam tesouros no céu. Agora eles têm que se apossar daqueles tesouros. A vida foi desigual para eles aqui, eles receberão a recompensa. Mas aqueles que oprimiram os pobres aqui, eles receberão a sua paga. Você já gozou a sua recompensa nessa vida? Você escolheu gozar a recompensa dessa vida? Você não vai ter a próxima. Agora você que sofreu por amor a Cristo nessa vida, você que não usou o seu dinheiro para você, mas você deu o segundo dízimo, você apoiou aquele que os filhos estavam com zika vírus, com problema, você apoiou aquela pessoa que está com problema na igreja, você que não se satisfez, mas entregou a força do seu trabalho para outra pessoa, você vai receber a sua recompensa. Nada mais justo que isso. Querido amigo, eu quero deixar um texto aqui com você. É o seguinte, Educação, página 305. Todas as perplexidades da vida serão então explicadas. Professor, não passe a parte de quarta-feira sem dar essa certeza para o aluno. Perplexidade só existe aqui. A dura realidade da pergunta 4 só existe aqui. Na vida por vir é tudo explicada. Durante o milênio você vai compreender os porquês da vida. Todas as perplexidades da vida serão então explicadas. Onde para nós apareciam apenas confusão e decepção, propósitos frustrados e planos subvertidos. Tudo que você fez deu errado, sabe? Por que eu não passei naquele concurso? Por que eu não consegui o visto para ir nos Estados Unidos? Por que eu não namorei aquela menina? Por que o meu pai morreu? Por que o meu filho morreu? Sabe? Perplexidades. Ver se há um propósito grandioso, predominante, vitorioso, uma harmonia divina. Eu me arrepio quando eu leio isso aqui. Existe uma esperança verdadeira. Ellen White escreve que se nós pudéssemos ver como Deus vê, e nós um dia veremos, nós veremos os caminhos por quais Ele nos guiou, caminhos por onde nós só enxergávamos privações, perseguições, falta de sentido. Quando nós enxergarmos quando Ele vê, nós sorriremos para Jesus e nós teremos a certeza que teríamos escolhido a mesma coisa que Ele escolheu para nós. Tenha fé, meu querido irmão, não desistir. Vamos firmes até a volta de Jesus. Quinta-feira, e aqui está o nosso encerramento. Você vai encerrar aqui com Apocalipse 21 e com Apocalipse 22. Você tem que ler, você tem que aumentar a fé, professor. Aqui vai ser o bálsamo, você vai entregar o bálsamo para o seu aluno, você vai fazê-lo sentir que há uma esperança, você vai dar mais um fôlego de vida para mais uma semana ele enfrentar aquele ônibus, aquele metrô, para ele enfrentar a escola, para ele enfrentar as dificuldades do trânsito. Capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira
terra passar e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Verso 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Tabernáculo é barraca. A ideia é que nós vamos morar todos numa mesma barraca. Nós vamos acampar com Jesus, nós vamos acampar com Deus, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí você vai emendar com o capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça está o quê? Está a árvore da vida. Nós voltamos para o Éden. Nós voltamos para o primeiro livro da Bíblia. Nós voltamos para o Gênesis, aquela separação de Jesus com Adão e Eva. Ela deixa de existir. O jardim perdido é reentregue à humanidade. A árvore da vida que foi proibida em Gênesis é entregue aqui em Apocalipse. Verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana nas alturas é o que nós vamos cantar. Já não há necessidade de luz, já não há necessidade de sol, nem da lua, porque a glória do Senhor fará sempre dia da Nova Jerusalém. Não haverá aquela noite de dificuldades, haverá sempre o brilho da presença de Deus. E você então vai procurar os seus filhos, você vai encontrar os seus filhos, você vai ressuscitar e procurar a sua esposa, aquela companheira de viagem, aquela companheira de travesseiro que passou por todos os problemas do casamento, firme com você. Vocês vão se abraçar e vão dizer assim: nós vencemos, valeu a pena ter permanecido juntos, valeu a pena ter enfrentado os problemas. Você vai encontrar sua mãe, seu pai, os seus avós. E sabe mais? Você vai encontrar o porteiro do seu prédio, que você deu o livrinho da esperança para ele, sabe? Que você deu um DVD do Luiz Gonçalves. Você vai encontrá-lo. Você vai encontrar o mendigo da sua rua. Você pode encontrar o cobrador do seu ônibus. E aquela vida foi salva por intermédio do seu trabalho. Jesus, por intermédio de você, salvou aquela pessoa. Que recompensa, que glória inexprimível, que preço impagável. A sua vida salvou outra vida. A sua ação e a sua atitude, seu esforço missionário, as suas ofertas, aquela sua doação, aquela sua hora de trabalho naquela família carente, salvou uma vida eternamente. Não há prazer no mundo, não há filosofia e ideia que se traduza no prazer de olhar para uma alma e saber que você foi o pai espiritual dessa pessoa e que ela está eternamente segura por seu esforço, pelo seu cuidado com estes pequeninos irmãos. Que Deus abençoe imensamente e que você não desista de fazer o seu trabalho, porque haverá uma recompensa. Jesus está voltando e nós vamos encontrar. Que Deus te abençoe.